Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Murilo e o personagem de hoje que vamos analisar é o Zenitsu. Vamos falar um pouquinho aí sobre suas histórias, seus poderes e como ele está se tornando um dos personagens mais fortes do anime e um dos principais da história. Então vamos pro vídeo e fica até o final que vocês vão ter muitas informações importantes e muitos detalhes e conhecimento aí sobre o Zenitsu que nem todo mundo sabe. E nada melhor para começarmos falando sobre o personagem de hoje, senão o seu nome, o Agatsuma Zenitsu. O Zenitsu significa bondade, enquanto Agatsuma significa minha esposa. Basicamente, foi um trocadilho que o autor fez referente a uma história de um príncipe japonês, o Yamata Takeru, que quando estava em alto mar com sua esposa em um barquinho, irritou um deus, fazendo com que o mar se agitasse bastante e sua esposa caísse, fazendo com que ele começasse a gritar, oh minha esposa, logicamente isso em japonês. E isso fez com que o autor tivesse essa ideia de fazer o Agatsuma para o nome do Zenitsu. A história do Zenitsu começa quando ele faz uma grande dívida para uma mulher, e isso faz com que ele fique afundado ali devendo a várias pessoas, e quando eles começam a cobrar essa dívida dele, ele fica ali em muitos problemas, e o Jigoro decide ajudá-lo, pagando sua dívida e depois tornando ele um discípulo para ensinar a respiração do trovão e fazer dele um caçador de Onis. E o Zenitsu, por não ter uma figura paterna, começou a respeitar bastante o Jigoro, fazendo com que ele fosse seu avô. Ou seja, ele agora começou a ter o Jigoro como sua figura paterna ali, que realmente cuidava dele. E ao lado do Zenitsu também treinava um outro discípulo do Jigoro, o Kaigaku, que mesmo o Zenitsu não gostando tanto dele, o respeitava bastante, querendo um dia lutar lado a lado com ele. Em um certo dia, em um dos treinamentos do Zenitsu, ele sobe em cima de uma árvore, naquele jeito todo desesperado dele, e um raio o atinge. Quando ele cai no chão, ele tá com o cabelo amarelo, ou seja, a partir daquele momento ali, o Zenitsu começa a ter aquela aparência diferente. Seu cabelo já tá amarelado, já aquele cabelinho loiro, e aquele raio foi o divisor de águas na vida dele. Mesmo ele tendo aquele jeitão bem medroso e tal, a partir daquele momento ele começa a ficar inconsciente e ser totalmente outra pessoa naquele momento que ele tá adormecido. Como se fosse duas personalidades. A gente vai falar um pouquinho disso aí mais na frente e vocês vão entender um pouquinho o porquê disso, que o Zenitsu se torna outra pessoa quando está dormindo. Apesar do Zenitsu estar treinando bastante ali para aprender a respiração do trovão, ele só consegue aprender a primeira forma, que é a que ele realmente domina. E mesmo ele não aprendendo as demais formas ali durante o que a gente está vendo no anime, ele aperfeiçoa bastante a primeira forma, fazendo com que ela seja sua perfeição ali, de tanto que ele consegue utilizá-la bem. Mais na frente no mangá o pessoal vê, e talvez já dando um pouquinho de spoiler aí, que ele se torna um dos caras mais fortes e ele tem um jeito único de lutar, criando a 7ª forma da respiração do trovão. Não uma forma existente, foi uma forma que ele mesmo criou e de tão forte que ele ficou, né? A gente consegue ver isso aí mais no mangá, porém no anime a gente ainda não viu isso e talvez a gente vai ver só um pouquinho mais pra frente. Pouquinho não, né? Bem muito, porque a próxima temporada só vai vir em 2023 e talvez isso nem aconteça nessa próxima temporada. Ao finalizar o treinamento do Zenitsu, o Jigoro envia ele para fazer o teste dos caçadores de Onis e ele, no meio do teste ali, apaga, né? Como sempre, e passa praticamente todo o teste inconsciente e consegue finalizá-lo, se tornando apto aí a ser um dos caçadores. Ele é um dos 4 que consegue finalizar o teste, incluindo o Tanjiro. E todo mundo ali no finalzinho recebe um corvo e tal, e ele recebe um pardal. É um íconezinho bastante que casa muito com ele, né? Aquele pardal, porque ele tem aquele jeitinho até agitado de ser e tal. E após finalizar um exame ali, o Zenitsu começa a vagar sem rumo aí, procurando por qualquer garota que quisesse casar com ele, já que ele pensava que poderia morrer a qualquer momento, e ele realmente queria se casar com qualquer um ali que aceitasse isso. E em uma dessas cenas que ele tá importunando a garota, o Tanjiro vê ele ali naquele momento e tal, e resolve interferir, e foi quando basicamente se iniciou-se o ciclo de amizade deles, onde eles começam a seguir a jornada juntos, ir para missões juntos, e ele também, lógico, conhece o novo amor da vida dele, que é a Nezuko. E como a gente viu, o Zenitsu progrediu bastante desde quando ele iniciou seu treinamento até os dias de hoje, principalmente na última luta que a gente viu no anime entre o Gyutaro e a Daki, e o que é que ele fez, mesmo ali ainda de forma inconsciente e com sua única respiração, a primeira forma da respiração do trovão,
que inclusive é uma das partes mais peculiares do Zenitsu, porque a gente vê que ele não conseguiu dominar as outras formas, porém ele aperfeiçoou imensamente a primeira forma que ele está utilizando, chegando a utilizá-la praticamente ali de forma perfeita. A gente sabe que o Zenitsu atualmente não é um dos caras mais fortes, principalmente que a gente está vendo no anime, porém o potencial dele é absurdo. A gente sabe que ele tem uma capacidade auditiva enorme, porque ele consegue escutar sons a grandes distâncias e também tem uma percepção incrível de uma batalha. E apesar de covarde, o Zenitsu criou sua própria forma da respiração do trovão, chamada sétima forma. Através dessa forma, ele é capaz de conjurar uma criatura semelhante a um dragão que sopra fogo e trovão. E ali, quando ele combina com sua velocidade e seu poder, sua força aumenta absurdamente, fazendo com que ele possa derrotar aí praticamente qualquer inimigo. A gente sabe que mesmo ele sendo bastante covarde, tendo aquele seu jeito chorão e tudo, o Zenitsu é um cara bastante leal, que nunca foge de uma luta, mesmo com todo aquele medo, ele sempre está ao lado ali de seus companheiros, lutando bastante. E isso aí é onde a gente pega no ponto principal do Zenitsu, a questão dele só conseguir lutar de forma inconsciente. A gente ainda é só o que a gente consegue ver no anime, não sei mais pra frente aí o que é que pode acontecer. A gente não vou dar spoilers do mangá, porém, já dando, né, que a parte da sétima forma a gente só consegue ver no mangá, não vê no anime ainda. Espero que a gente consiga ver também. Mas falando um pouquinho aí a respeito dessa questão dele só lutar no seu subconsciente, ou quando ele está inconsciente. O Zenitsu só tem essa capacidade, talvez por alguns fatores. Desde sua criação, como ele já foi criado aí sem uma figura paterna, basicamente ele só teve ali o Jigoro, que foi quando já pegou ele, que ele já estava mais grandinho ali, já tinha apanhado acho que bastante da vida, então ele já tinha certos traumas, fazendo com que ele já tivesse essa parte covarde intrínseca dentro dele. Então a gente pode perceber que o Zenitsu tem talvez ali um complexo de inferioridade e também a síndrome do pânico, que basicamente o que é cada uma dessas coisas. Esse complexo de inferioridade ali é quando ele se sente realmente inferior a todas as outras pessoas que tem ali. E essa síndrome do pânico faz com que ele não realmente mostre seu potencial quando está acordado, porque a gente sabe que realmente ele é forte, porém ele não acha que ele é forte. Tudo que está ali ao redor dele faz com que ele se sinta inferior aos outros, não sendo capaz aí de expressar a sua total força. Ele fica realmente daquela forma acanhada, com medo, bastante triste, chorão, tentando se esconder de qualquer forma. Porém, sua capacidade de luta é incrível e a gente sabe disso. Porém, ele não sabe. Mesmo se mostrando forte em diversas situações, ele não tem essa consciência que ele realmente é capaz de lutar, capaz de estar realmente evoluindo sua força. Por mais que ele tente ali, a gente sabe que só quando ele apaga que ele consegue isso. Por quê? Quando ele desliga ali seu consciente, começa a só trabalhar com seu subconsciente, ele não tem mais aquele controle do corpo e nem de sua mente, fazendo com que ele realmente consiga libertar toda a sua força ali, seu poder, para ele se realmente entrar na batalha. Antes disso, eu acho que ele se sente naquele questão de entrar naquele complexo de inferioridade, realmente ter essa síndrome do pânico bastante forte ali nele. E essa síndrome causa essa ansiedade que ele tem, que a gente vê que pelos traços que ele tem comportamental ali, não sou nenhum psicólogo, lembrando, mas eu gosto realmente de entender um pouquinho aí o que é que se passa na cabeça e na mente de cada um desses personagens, porque realmente o autor, quando coloca aquilo ali, eu acho que tem um porquê, mas a gente vê que ele realmente tem esse complexo de inferioridade aí, essa síndrome do pânico, essa ansiedade, que é o que todo mundo tem aí, de certa forma, um pouco, né? Não vou generalizar realmente todo mundo, mas grande parte da nossa população, principalmente os jovens de hoje, sofre bastante aí com ansiedade e realmente com esse complexo de inferioridade, de realmente pensar que não é capaz de fazer as coisas. Mas o Zenitsu, a gente sabe que ele é um dos personagens mais fortes que tem e sabe que ele vai crescer e evoluir ainda mais aí durante o anime. Então, algumas curiosidades aí que a gente vê a respeito do Zenitsu. Ele é um cara bastante leal, a gente sabe que mesmo com esse jeitão medroso dele e tudo, quando ele tá numa luta, ele não abandona seus companheiros, ele tá sempre ali realmente se esforçando, mesmo daquela forma inconsciente, ele tá sempre dando o seu melhor. Ele também é um cara bastante simples, por mais que a gente veja que ele realmente tá querendo se mostrar e querendo arrumar uma mulher, sendo aquele cara bastante abusivo, ele é simples. Ele realmente não se amostra, não diz que é o melhor de tudo, justamente por ele ter aquele complexo ali de inferioridade.
ele não tem essa capacidade de querer se expor e ser mais do que alguém. Ele é um cara bastante forte, que tem um potencial talvez de crescer até mais do que o próprio Tanjiro e o Inosuke, justamente por ele ter criado sua própria forma de lutar e ter criado a 7ª forma da sua respiração do trovão, e também é atrelado à sua capacidade auditiva bastante aguçada. Ele pode ser um dos caras que fique mais forte até do que o próprio Tanjiro e do que o Inosuke. Isso a gente só vai saber aí no decorrer da história. Ele é o único personagem que luta de forma desacordada, ou seja, é um cara que tem praticamente 2 personalidades, uma quando está acordado e outra quando está dormindo. Porém, mais uma vez frisando aí a questão da força dele, já que sei que já falei muito isso, mas é absurdo o potencial que o Zenitsu tem. Ele lutando de forma inconsciente daquela forma, imagina se ele ficasse consciente, tivesse noção do seu poder e conseguisse controlar de forma total. Ia ser realmente incrível. Bem, gente, esse foi mais um vídeo simples, fechando aí nosso trio. Já falei sobre o Tanjiro e o Inosuke, já deixei aí os cardzinhos ao longo do vídeo para que vocês possam acompanhar esses outros vídeos. Vou colocar aí também na descrição desse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou começar a fazer análise de outros personagens. Comentem aí quais os próximos personagens que vocês querem e deixe o like e compartilhe esse vídeo. Valeu, obrigado e até a próxima.